A Bíblia diz que 3 meses após, né, a libertação de Israel do Egito, Deus ordena que Moisés ele suba no Monte Sinai. Então Moisés ele sobe, ele obedece, ele sobe no Monte Sinai e lá ele fica 40 dias em jejum. E durante os 40 dias Moisés recebe a lei. A lei são 613 mandamentos, né? Nós vamos encontrar a lei nos primeiros livros da Bíblia. A partir de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, e de Êxodo a Deuteronômio nós vamos encontrar a lei de Moisés. O interessante é que na lei de Moisés, em Levítico 23, Deus ele ordena que a nação de Israel todos os anos comemore 8 festas, 8 diferentes festas, né, durante o ano. Então, as primeiras 3 festas do ano, elas são comemoradas entre os meses de março e abril, né? Então, a primeira festa comemorada pela nação de Israel, e isso aí até hoje, né? Então, a primeira festa é a festa da Páscoa. Então, o que é comemorado na Páscoa? É comemorado a libertação do Egito, né? Então, eles comemoram quando a nação, né, foi liberta, né? Então, a Bíblia diz que Deus levanta Moisés, né? E Deus ele envia 10 pragas ao Egito, porque queria arrancar, né, os hebreus ali da terra do Egito. Já faziam 430 anos que eles estavam escravizados. Então chegou o tempo de Deus arrancar o povo da escravidão. Deus levanta Moisés para liderar o povo e Deus envia 10 pragas ao Egito. Tudo isso para convencer, persuadir Faraó a libertar o povo, né? Então, durante a última praga, a 10ª praga, foi os irmãos conhecem, né, que a última praga foi o anjo da morte. Então, o anjo da morte, Deus envia o anjo da morte, né, na terra do Egito, e Deus dá uma ordem aos hebreus: olha, eu vou mandar o anjo da morte, mas vocês sacrifiquem aí um cordeiro perfeito, e peguem o sangue do sacrifício e passem nos umbrais das portas, né? Então, eu vou mandar o anjo da morte. A casa que tiver com o sangue nos umbrais, nessa casa o anjo da morte não vai entrar, né? Então a Bíblia diz que nessa noite aí, nessa madrugada, passou o anjo da morte na terra do Egito, e apenas os primogênitos egípcios foram mortos, né? Na casa dos hebreus, que estavam com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrou. E depois que Deus envia essa 10ª praga, então o faraó ele decide agora libertar o povo, né? Ele fala para Moisés: Moisés, vai embora logo, não volte nunca mais, né? E também nessa madrugada, Deus também deu uma ordem para o povo para que eles viessem a fazer pães asmos, né? Pães sem fermento, e comer ervas amargas, né? Então, esses pães sem fermento significa, né, que o povo teve que sair tão depressa do Egito que o pão não teve tempo nem de fermentar. E essas ervas amargas, Deus ordenou ao povo para sempre comer essas ervas, né, na Páscoa, para lembrar da amargura que foi a escravidão no Egito, né? Então, o interessante, né, é que a festa da Páscoa, na verdade, todas as festas que foram instituídas por Deus, né, essas 8 festas aqui,
todas elas apontam para Jesus, né? As primeiras 4 festas apontam para a primeira vinda de Jesus e as últimas 4 festas apontam para a segunda vinda de Jesus. Então, a festa da Páscoa, ela é a libertação do Egito, né? Então, na festa da Páscoa comemora-se a libertação do Egito e ela foi cumprida, totalmente cumprida na crucificação de Jesus, né? Então, todos nós éramos também escravos do pecado, estávamos aprisionados em nossas iniquidades, o nosso destino era a morte eterna e o sangue de Jesus foi o preço pago pelo nosso resgate. Através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós fomos comprados e libertos pelo seu precioso sangue. Amém, queridos? Então, essa é o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Depois vem, quando acaba a festa da Páscoa, Deus ordenou comemorar logo em seguida a festa dos pães asmos. Então, nessa festa, o que é comemorado? É comemorado o fato de que Deus arrancou o povo da escravidão no Egito para colocá-los numa terra prometida. Amém? Então, também nessa festa, o povo também teria que comer os pães asmos e oferecer holocaustos. Holocaustos são sacrifícios queimados no fogo. Essa festa também, ela foi totalmente cumprida durante as 40 horas em que Jesus esteve morto. Amém, queridos? Então, durante as 40 horas em que Jesus esteve morto, o que aconteceu? O corpo de Jesus foi para o sepulcro, né? Mas a alma e o espírito de Jesus continuaram trabalhando. Então, a Bíblia diz que Jesus ele desceu ao Hades. Hades é conhecido como o mundo dos mortos, né? Então, onde que fica o Hades? Fica em algum lugar, né, espiritual ali no centro da terra. Então, a Bíblia diz que Jesus desceu no Hades, e o Hades, o interessante é que ele é dividido em 3 partes, né? Então, o Hades, de um lado, ficava a condenação eterna, ou seja, todos aqueles que morreram em pecado, né, numa vida de pecado, todos aqueles que morreram e não estavam esperando pela vinda de Jesus, rejeitaram, né, o Deus de Israel. Então, na condenação eterna estavam lá todas essas pessoas. Do outro lado estava o seio de Abraão. Então, no seio de Abraão estavam todos aqueles que morreram, que serviram ao Deus de Israel e que morreram aguardando a vinda do Messias, do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, né? E no meio ficava um abismo separando essas 2 partes. Então, o que aconteceu? Jesus primeiro ele desce no Hades, né? E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele proclama a sua vitória, né? Ali na condenação eterna, ali no inferno, né? Então Jesus ele desce no Hades, ele proclama a sua vitória, ele diz assim: olha, Satanás, a partir de hoje você foi derrotado na cruz do Calvário, porque eu sou o único que tem o poder de dar a minha vida e depois tomar a minha vida de volta. Então, através do meu sacrifício na cruz, eu estou comprando a humanidade com o meu precioso sangue. Aqueles que me confessarem como Senhor e Salvador, estes receberão a minha graça, receberão a vida eterna. Estes também terão, né, autoridade, porque toda a autoridade me foi dada no céu, na terra, debaixo da terra, e eu, a partir de hoje, estou repartindo a minha autoridade com todos aqueles que me confessam como Senhor e Salvador, e eles também terão autoridade sobre Satanás, a morte e o inferno, né? Então, tudo isso aconteceu ali enquanto Jesus estava no Hades. As chaves da morte e do inferno já estavam na mão de Jesus, né? Sempre estiveram, né? E depois que Jesus ele proclama sua vitória ali na condenação eterna, Jesus passa agora para o seio de Abraão.
Então, ali no seio de Abraão estavam todos, né, que morreram aguardando a vinda de Jesus. Estava o Adão, estava Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né, os profetas. Então, todos aqueles que estavam aguardando a vinda de Jesus estavam ali no seio de Abraão. Então, até mesmo o ladrão da cruz, né, porque Jesus, ele fez uma promessa ao ladrão da cruz, né? Quando Jesus foi crucificado, tinham na verdade dois ali, duas pessoas também sendo crucificadas junto com Jesus. Uma rejeitou Jesus ali, amaldiçoou Jesus e teve os seus olhos furados por um corvo, né? O outro, ele confessou Jesus como Salvador, ele se arrependeu, ele entendeu que aquele era o Filho de Deus. E aí ele fala para Jesus: Jesus, por favor, lembra de mim quando entrares no teu reino, né? Então, aí Jesus faz uma promessa para o ladrão da cruz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ali no seio de Abraão estava o ladrão da cruz, e aí Jesus pega todo aquele pessoal que estava ali no seio de Abraão, e Jesus agora transporta para o paraíso. O paraíso fica debaixo do trono de Deus. Amém, queridos? Então, todo mundo que morre hoje, que confessou Jesus como Salvador, abandonou pecados, viveu em santificação, né? Viveu em obediência à palavra de Deus. Então, todos que morrem dessa maneira, eles vão agora para o paraíso que fica debaixo do trono de Deus. Quando eles olham para cima, eles enxergam o trono de Deus, né? Amém, queridos? E aí, durante essas 40 horas que Jesus ele fica no mundo espiritual, se cumpre a festa dos pães asmos, né? Que é onde o povo comemora, né, o fato de que eles foram arrancados da escravidão do Egito para entrarem numa terra prometida. E nós também, né, através do sacrifício de Jesus, nós também temos acesso ao reino de Deus, né? Então, o interessante, meus irmãos, é que tudo, né? Tudo é através do sangue de Jesus. Então, quando a gente toma posse do sacrifício de Jesus, quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também precisamos tomar posse dos benefícios do sangue de Jesus, né? Então, a Bíblia nos diz que existem 9 benefícios no sangue de Jesus, que nós precisamos tomar posse desses benefícios todos os dias. Então, né, primeiro, o sangue de Jesus, através do sangue de Jesus fomos comprados, né, do diabo e fomos libertos. Então, isso aí é chamado de redenção, tá? Lá em Apocalipse 1:5 e 5:9. O sangue de Jesus, ele perdoa e apaga os nossos pecados. Isso aí é chamado de remissão, está lá em Mateus 26:28. O sangue de Jesus reconcilia a nossa comunhão com o Pai Celestial. Isso é chamado de propiciação, está lá em Colossenses 1:20. O sangue de Jesus, ele nos purifica, né? Purifica as nossas vestes espirituais. Isso é chamado de expiação, está lá em Apocalipse 22:14. O sangue de Jesus nos torna inocentes diante de Deus. Está lá em Romanos 5:9. O sangue de Jesus regenera a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar. Isso aí é chamado de regeneração, está lá em Hebreus 9:14. O sangue de Jesus, ele nos eleva à posição de filhos de Deus, né? Então, antes a gente era inimigo de Deus, agora a gente é filho de Deus. Isso é chamado de adoção. Isso está lá em Efésios 2:13 e 19. O sangue de Jesus nos aperfeiçoa, isso é chamado de santificação, está lá em Hebreus 13:12. E o sangue de Jesus garante a vida eterna, que é chamado de salvação, está lá no Evangelho de João, capítulo 6 e 54. E lá em Apocalipse 12:11 diz que nós conquistamos a vitória através do sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Então, todos os dias nós precisamos tomar posse do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro. Então, como que a gente faz para tomar posse? Através da oração. Amém? Então, primeiro, por exemplo, como que a gente faz para tomar posse
da vida eterna. Você tem que estar lá em Romanos 10, 9 e 10. Você tem que crer, primeiro crer com seu coração que Jesus ressuscitou e depois confessar com a sua boca. Amém? Que Jesus, ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, tudo, o reino, né? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, né? Então, primeiro, para a gente tomar posse do reino de Deus, é através de confissão, através da fé, através de confissão, mas também depois, né, através de obediência e santificação, né? Então, que é a parte mais difícil, né? Então, meus irmãos, deixa eu ler aqui para nós aqui Romanos, né? 10, 9 e 10. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho, Romanos 10, 9 e 10. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém, queridos? Então, o reino de Deus, a gente toma posse do reino de Deus através, primeiro, com o coração se crê e com a boca se confessa. Amém, queridos? Então, tudo o que sai da nossa boca fica gravado no mundo espiritual, né? Um dia nós estaremos diante do Senhor Jesus e o Senhor Jesus, ele vai abrir vários livros na nossa frente. Então vai ter um livro e nós vamos ser julgados por esses livros, né? Então nós vamos ser julgados pela Bíblia, nós vamos ser julgados por um livro onde está registrado todas as palavras que saem da nossa boca. Nós vamos ser julgados por um livro onde vai estar registrado todos os nossos pensamentos, né? E vários outros livros. Então, Jesus, ele vai abrir esse livro onde está registrado todas as palavras que saíram da nossa boca, e ele vai procurar lá o dia em que nós o confessamos como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, queridos? Né? E não só isso, mas tudo que nós falamos, se nós abençoamos, se nós amaldiçoamos, se nós pregamos corretamente o Evangelho, né? Então a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas próprias palavras, né? Então o reino de Deus, a gente toma posse do reino de Deus dessa maneira. Amém? Então, primeiro, para você tomar posse do reino de Deus, primeiro você tem que crer com seu coração e logo em seguida confessar com a sua boca. E depois tem que ser tomado à força através de uma vida de obediência e santificação. Amém, queridos? E toda vez que você for orar, é muito importante que você confesse isso. Você peça ao Senhor Jesus, né? Me perdoa pelos meus pecados, porque eu menti, porque eu matei, eu roubei, eu adulterei, prostituí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa, né? A partir de hoje eu estou abandonando esses pecados, eu confesso os meus pecados, eu abandono, eu me arrependo. Senhor Jesus, pelo poder que há no teu sangue, por favor, né? Então, olha só, aqui na ordem, aqui, ó, me compra, me liberta, perdoa e apaga os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, reconcilia a minha comunhão com Deus, purifica as minhas vestes espirituais, me torna inocente diante de Deus, renova a minha mente, me eleva à posição de filho de Deus, me aperfeiçoa, garante a vida eterna. Amém, queridos? Então tudo é através do sangue de Jesus. Então a gente tem que crer que o sangue de Jesus tem poder e depois confessar com a nossa boca, né, os benefícios do sangue de Jesus para a nossa vida. Amém, queridos? Amém? Quem está entendendo aí, dá um glória, dá um aleluia. Por gentileza, nos ajude a compartilhar, né? Hoje a gente vai falar do Espírito Santo, da unção. Eu só estou dando uma introdução aqui, falando um pouquinho também a respeito das festas, né, comemorada pela nação de Israel, porque domingo foi o dia de Pentecostes. Então, vamos correr aqui para a gente ganhar tempo, né, não perder tempo. Então,
Depois que acaba a festa dos pães asmos, começa a festa das primícias. Nessa festa é comemorado o fato de que Deus é a fonte de bênção e provisão das nossas vidas. Nessa festa, né, os judeus eles fazem ofertas de cereais, ofertas de vinho, holocaustos, tudo com porção dobrada. E essa festa ela foi totalmente cumprida no dia da ressurreição de Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus, ele sempre deixou claro, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Jesus ele deixou claro o seguinte: olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Né? Tem algumas traduções que dizem também que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem pacto comigo, tem parte comigo, tem aliança comigo, né? Então, quando nós bebemos o sangue de Jesus e nós vivemos em obediência, né? Amando a Deus, amando ao próximo, vivendo em santificação, então nós temos o direito de invocar as bênçãos sobre as nossas cabeças, né? Isso está lá em Deuteronômio 29, 19. Então, meu irmão, é por isso que domingo a gente também celebrou, né, a Santa Ceia do Senhor, comemoramos a Santa Ceia do Senhor, comemoramos o dia de Pentecostes e sempre no primeiro domingo do mês a gente celebra a Ceia do Senhor e em todos os cultos de Santa Ceia nós renovamos a nossa aliança de sangue com Jesus e nós invocamos as bênçãos da aliança de sangue, invocamos sobre as nossas cabeças. Amém, queridos? Então, o interessante é que quando a primeira vez que Deus fez aliança com a nação de Israel, Deus ordenou, né, que está lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, né? Se não me engano, Deuteronômio 27 também. Então Deus ordenou que a nação ela era formada por 12 tribos, né? E aí Deus falou assim, olha, quando a gente for fazer uma aliança, eu quero que 6 tribos subam no Monte Ebal, e as outras 6 tribos subam num outro monte. Por quê? Porque eu quero que, durante a nossa aliança aqui, eu quero que as 6 tribos que estão no Monte Ebal, elas confirmem as maldições. Então Moisés ele ficava falando assim, olha, se a gente não obedecer, vai ter maldição, vai ter guerra, vai ter peste, vai ter fome, vai ter escassez, vai ter cativeiro, vai ter maldições, né? Então, enquanto Moisés falava, o povo ficava amém, amém, amém. E depois, as outras 6 tribos, elas confirmavam as bênçãos. Então, Moisés falava, olha, se a gente obedecer, então vai ter abundância, vai ter fartura, vai ter prosperidade, vamos ser frutíferos, vamos ser vitoriosos, os inimigos vão fugir de nós, a gente vai ser vai estar sempre por cima, vai ser sempre cabeça, né? E aí também as outras tribos ficavam amém, amém, amém. Amém, queridos? Então, em toda a Santa Ceia, nós também fazemos uma oração parecida com essa, né? Então, nós oramos, nós confessamos, né, o renovo da aliança. Senhor Jesus, olha, acabamos de beber o teu sangue está correndo nas nossas veias agora, né, espiritualmente. Significa que nós temos uma aliança de sangue com o Senhor. E neste momento nós invocamos as bênçãos da aliança, da graça sobre as nossas cabeças, Senhor Jesus, enquanto estivermos em obediência, em santificação. Então nós invocamos as bênçãos da Tua Palavra sobre a nossa cabeça. Nesse mês de junho queremos ver cair essas bênçãos sobre a nossa cabeça. Mas se estivermos em pecado, desobediência, nós invocamos as maldições, queremos ver cair sobre as nossas cabeças. E dessa maneira renovamos nossa aliança de sangue em nome de Jesus. Amém, querido? Isso está lá em Deuteronômio 29, 19. Amém? Então,
Aquele que tem aliança de sangue com Jesus tem o direito de invocar as bênçãos sobre a cabeça. E é muito forte, né? Quando a gente invoca as bênçãos, realmente elas caem sobre a nossa cabeça mesmo. Amém, queridos? A partir do momento que você tem aliança de sangue com Jesus, né? Você batizou nas águas, você agora tem o direito de participar da ceia. Então, você tem o direito de invocar as bênçãos sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz também, né? É uma promessa, está lá em Romanos 5:17. Romanos 5:17 diz assim: se pela transgressão de um só, vou ler essa tradução. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, está falando de Adão, amém? Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então é uma promessa, né? Que, aleluias, que que Jesus faz para nós, né? Que nós reinaremos em vida. Amém? Então, existe uma grande diferença entre você reinar e você apenas viver ou sobreviver, né? Uma pessoa que ela está apenas vivendo, sobrevivendo, então ela está sempre com o mínimo. Ela está sempre vivendo com o dinheiro contadinho, com o mínimo do mínimo ali, amém? Agora, quando a gente começa a reinar em vida, e Jesus disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é abundância? Abundância é fartura, abundância é prosperidade, abundância é sucesso. Seremos, abundância significa que nós seremos bem-sucedidos, amém, querido? Eu não sou pregador de prosperidade, mas é a promessa de Deus para a nossa vida, né? Então, reinar em vida é isso. Significa que durante essa vida mesmo a gente já começa a reinar. Amém? Durante essa vida mesmo a gente já começa a ter uma vida de abundância e fartura, né? E muito mais na próxima vida ainda. Na vida eterna a gente vai reinar muito mais ainda, né? Vamos reinar com Cristo 1000 anos, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus aqui na terra. Amém, queridos? E, bom, agora eu vou entrar aqui no Pentecostes. Tá aqui. Então, a festa das primícias foi cumprida na ressurreição de Jesus e depois Deus deu uma ordem para Moisés: olha, vocês vão celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa, dos pães asmos e das primícias, vocês vão celebrar entre março e abril. Depois que acabar essas festas, vocês vão contar 50 dias e vocês vão celebrar a festa de Pentecostes. Então, na festa de Pentecostes, o que era comemorado? Era comemorado a entrega da lei e da aliança, né? A aliança da lei, né? Então, a entrega da lei, a aliança da lei. Então, a festa de Pentecostes comemora o fato, né? Comemora aquilo que foi feito lá em Deuteronômio, 3 meses após a saída de Israel do Egito, né? Então Moisés sobe no Monte Sinai, lá ele recebe a lei, e lá mesmo eles fazem uma aliança de sangue também com Deus. Teve sacrifício de animais, teve fogo para todo lado, né? Então foi algo bem sobrenatural. E depois que Moisés ficou 40 dias lá no Monte Sinai, então era como se tivesse sido inaugurado finalmente agora a nação de Israel, né? Então era Deus falando assim: olha, a partir de hoje vocês são uma nação, né? Antes vocês eram apenas escravos, agora sim vocês são uma nação, vocês têm um rei sobre vocês, que sou eu, né? O próprio Deus falando. Deus era o rei da nação, Moisés era o líder, era o representante de Deus. Vocês têm a lei para seguir, para obedecer, e vocês têm uma aliança de sangue comigo. Vocês são meus, o que é meu é de vocês, o que é de vocês é meu. Amém, querido? E
o interessante, né, é que a festa de Pentecostes ela foi cumprida lá em Atos 2, né? Então, em Atos 2, todo mundo sabe, né, que Atos 2 se passa 10 dias após a subida de Jesus de volta para o céu, a assunção, né, a ascensão de Jesus. E aí Jesus fala, olha, permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam o poder. Quando vocês receberem o poder, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E os discípulos permaneceram ainda, né, depois que Jesus subiu de volta para o céu, os discípulos permaneceram 10 dias orando e jejuando e clamando e buscando, até que, quando passou os 10 dias, bateu com o dia de Pentecostes, que é comemorado 50 dias após a Páscoa, né? Então, é por isso que a Bíblia diz lá em Atos 2, que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos num cenáculo, em oração, né? Às 9 da manhã, quando de repente um vento impetuoso, veemente, né? Um vento veemente impetuoso invadiu aquele lugar e todos foram batizados no Espírito Santo e alguns até conseguiram ver que em cima da cabeça dos discípulos tinham línguas de fogo. Amém, queridos? Então, em Atos 2 se cumpre o Pentecostes, né? E também em Atos 2 foi a inauguração da Igreja de Jesus. Amém, querido? Então, se lá 1500 anos antes de Atos 2, Deus estava inaugurando a nação, né? Através do sangue de animais, através de fogo, né? Então, agora, 1500 anos depois, lá em Atos 2, Deus agora estava inaugurando a igreja do Senhor Jesus também, através de fogo, né? O fogo espiritual, o fogo do Espírito Santo, línguas de fogo, e através do sangue de Jesus. Amém, queridos? Então, o interessante também, né, que a gente precisa ressaltar aqui, é que até ali Atos 2, na verdade até a crucificação de Jesus, a nação estava vivendo na dispensação da lei. Amém? Então, o que é dispensação? Dispensação é um estilo de administração da parte de Deus. Então, por exemplo, né, existem vários tipos de dispensação. Então, a dispensação da lei ela começa com Moisés, mas antes eles estavam vivendo na dispensação da fé, que começou com Abraão. Amém? Toda dispensação ela tem um mandamento, ela tem uma aliança, ela tem um começo, ela tem um final. Amém? E aí, na crucificação de Jesus, acaba a dispensação da lei e agora começa a dispensação da graça. Amém? O interessante é que o livro de Hebreus ele deixa claro que a dispensação que a gente está vivendo hoje, que é a dispensação da graça, ela é superior à dispensação da lei. Por quê? Porque na dispensação da lei, quando o povo invocava as bênçãos sobre a cabeça, a única coisa que eles recebiam eram bênçãos terrenas. Amém? Mas agora, da dispensação da graça, não. Quando a gente invoca as bênçãos sobre as nossas cabeças, além da gente receber as bênçãos terrenas, a gente também vai receber bênçãos espirituais. Amém, queridos? É por isso que foi na dispensação da graça que o Espírito Santo começou a habitar nas pessoas e as pessoas começaram a receber dons espirituais, começaram a ser usadas, né, por Deus, agora com muito mais frequência do que na dispensação da lei. Na dispensação da lei eram muito poucas as pessoas usadas por Deus, né? Eram sacerdotes, poucos sacerdotes, poucos profetas, né? Alguns reis, eram ali apenas essas pessoas que eram usadas por Deus na dispensação da lei.
Agora, na dispensação da graça, não. Todos nós podemos ser usados por Deus, né? O batismo no Espírito Santo está à disposição de todos aqueles que buscarem, todos aqueles que confessarem Jesus como Salvador, que abandonarem pecados, que invocarem o Espírito Santo, né? Então, todos, absolutamente qualquer pessoa hoje em dia pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, querido? Então é por isso que a dispensação da graça ela é superior à dispensação da lei. Amém, meus irmãos? Então todas essas festas que eu citei, elas apontam para a primeira vinda de Jesus. Amém? Depois eu vou fazer uma live, né, falando das outras 4 festas que apontam para a segunda vinda de Jesus. Amém, queridos? É muito forte. Isso aí foi pregado domingo, mas depois a gente vai preparar um dia aí para fazer uma live só falando das últimas 4 festas aí de Levítico 23. Bom, meus irmãos, então agora vamos falar a respeito do Espírito Santo. Os irmãos aí que estão online conosco, sejam muito bem-vindos, amém, queridos? Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade aí para curtir, para comentar e principalmente para compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais vidas serão alcançadas, amém? Eu já quero fazer um convite especial para todos que estão online conosco. Nós, né, da Yahvé Church, nós temos atividades todos os dias, amém, queridos? Todos os dias nós temos atividades. Então, de segunda-feira, de segunda a sábado, nossas atividades começam às 7h30 da noite. A Yahvé Church está situada lá na Avenida Doutor Hermínio Ometo, 1775, São José. Amém? A nossa igreja ela fica entre a Igreja Ágape e entre a Igreja Presbiteriana. Amém? Então, eu costumo dizer que lá o Hermínio Ometo está parecendo o Brás, né? O Brás, lá em São Paulo, é a avenida, o bairro lá onde estão a maioria das igrejas, né? E o Hermínio Ometo também. Tem várias igrejas lá. E nós estamos próximos ali também da padaria Pão de Prata. Amém, queridos? Então, quero fazer um convite especial a todos que estão online conosco. Faça uma visita para nós. De segunda-feira tem um culto especial para as mulheres. Terça-feira nós fazemos as lives de ensino. De quarta-feira nós fazemos um trabalho especial para todos aqueles que querem se tornar obreiros, né? Fazerem a obra de Deus, trabalharem na obra, serem mais úteis para a obra, né? Cumprir o seu chamado. De quinta-feira nós ministramos a campanha Deus do Impossível, uma campanha poderosíssima. E a cada vez que a gente ministra essa campanha, mais nós somos surpreendidos por Deus, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos ministrando essa campanha numa empresa. Olha só que coisa linda, uma empresa, um irmão da nossa igreja que tem uma empresa, né? Uma empresa grande. E aí ele chamou a gente para fazer a campanha lá. E mais de 20 funcionários estão participando dessa campanha, né? Começamos no começo de maio. E aí no final, aí ontem, né, que nós fomos, segunda-feira que nós fomos fazer o 6º dia da campanha, por honra e glória do Senhor Jesus, fomos surpreendidos com um testemunho tremendo desse irmão, onde ele disse que a empresa já tinha seus 16 anos de vida, mas durante a campanha foi o mês onde a empresa mais faturou durante a sua história de vida, né? Então, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, né? Foi o próprio Espírito Santo quem nos deu essa campanha, nos deu essa estratégia. E meus irmãos aí, vocês todos precisam fazer essa campanha, uma campanha poderosa, uma campanha que tem nos surpreendido a cada dia mais. Você também, os nossos amados irmãos, né, que estão nos acompanhando, que são empresários. Então também, meus queridos, nós também estamos à disposição para fazer uma campanha lá na sua empresa, junto com seus funcionários, porque o Espírito Santo ele não quer só abençoar a sua empresa não, mas ele também quer salvar as pessoas que trabalham lá, quer salvar, quer curar,
quer libertar, quer batizar. Amém? O Espírito Santo quer fazer a obra completa em todas as empresas. Amém, querido? Também estamos à disposição para fazer campanhas aí na sua empresa também. Amém, queridos? De sexta-feira estamos fazendo a campanha Atos 16, campanha em prol das famílias, campanha de libertação, campanha forte, campanha também que tem sido gloriosa. Aos sábados temos atividades com os jovens e aos domingos às 10 da manhã nós temos o culto da família, às 10 da manhã. Amém, queridos? Então fica o nosso convite especial para todos que estão nos acompanhando. Você é muito bem-vindo, a sua família é muito bem-vinda. Você pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido por nós, pelos obreiros, por toda a igreja, porque, né, graças a Deus, a Yahvé Church é uma igreja amorosa, uma igreja carinhosa, uma igreja que ama, uma igreja que abraça. Amém, queridos? Então, uma igreja que acolhe, né? Você pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido aí, você e a sua família. Amém, queridos? Fica o nosso convite especial aí para todos. E nós só temos só mais 15 minutinhos, então vamos falar aqui a respeito do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que desceu ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, né? E passou a habitar na vida de 120 discípulos, que ficaram cheios do Espírito Santo e receberam dons do Espírito Santo. Então vamos lá, bem rapidinho. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade e por isso ele é Deus em essência, mas ele difere de Deus Pai e Deus Filho em seu propósito. Já eu vou falar sobre isso. O que ele é? Ele é uma pessoa, amém? Assim como nós. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque o Espírito Santo ele tem personalidade, ele pensa, ele tem criatividade, ele tem sentidos, ele se comunica, ele tem sentimentos, amém, queridos? E ao mesmo tempo que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ao mesmo tempo ele é Deus, por quê? Porque ele também é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, é soberano, amém, queridos? Então é por isso que é muito importante nós tratarmos o Espírito Santo como uma pessoa, como o nosso melhor amigo. Vamos lá, qual é o propósito do Espírito Santo? Está lá em Gênesis 1:3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nesse pequeno versículo, podemos compreender de maneira simples a Trindade trabalhando. Então, a gente pega o versículo, né, e divide em 3 partes. A primeira parte ficaria, e disse Deus. A quem se refere essa parte do versículo? Está se referindo a Deus Pai. Quem é Deus Pai? Deus Pai é aquele que está sentado num alto e sublime trono. É Ele quem dá as ordens. Amém, querido? Depois a segunda parte do versículo ficaria como haja luz. Então, haja do verbo haver, né? Está se referindo ao próprio Senhor Jesus, que é o verbo vivo que saiu da boca de Deus. É o próprio Deus Filho, é Ele quem envia o Espírito Santo. E a última parte do versículo, e houve luz, se refere, né, ao Espírito Santo. Então, este é o Espírito Santo enviado pelo Senhor Jesus para realizar a ordem de Deus e criar a luz. Então, é assim que a Trindade trabalha. Deus Pai dá as ordens. Jesus, ele ouve a ordem de Deus, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lá e realiza a ordem de Deus. Amém, querido? Então, é assim que a Trindade trabalha. Não tem dificuldade nenhuma em entender a Trindade. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são Deus. Amém? Agora, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Amém, querido? É um Deus apenas que existe em 3 pessoas. Amém? Assim como nós também, né? Nós somos um ser que tem corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Bom, então, Atos 1:8, eu já citei, né? Quando que Atos 1:8 se cumpriu? Se cumpriu em Atos 2, quando se cumpriu também Joel 2:28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, olha só. Qual que é o segredo para receber o batismo no Espírito Santo? O segredo é você tratar o Espírito Santo como seu melhor amigo. Amém, querido? Então, a partir de hoje, como é que eu faço para saber se eu sou batizado no Espírito Santo?
a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem a certeza da salvação. Amém, querido? Opa, peraí que eu... Deixa eu voltar aqui que eu acabei fechando aqui, cadê? A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem a certeza da salvação. Amém, querido? Então, é por isso que muitas pessoas, elas ficam na dúvida, né? E agora, pastor, como é que eu faço para saber se eu sou batizado ou se eu não sou? Então, se você não tem certeza da salvação, se você não tem certeza de que se você morresse agora, você iria para o paraíso, significa que você não tem Espírito Santo. Amém, querido? Só quem tem o Espírito Santo tem essa certeza. Então, pastor, eu quero ter essa certeza, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Você precisa buscar intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Tratar o Espírito Santo como seu melhor amigo, como uma pessoa, de uma maneira bem carinhosa, né? Então, a partir de hoje, se dedique a Ele e converse com Ele o tempo todo, convide-o para morar na sua vida. E diga, Espírito Santo, seja bem-vindo para habitar em mim. Diga-lhe bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Espírito Santo, por favor, me acompanha no café, no almoço, no jantar, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, né? Quando você for orar, se tranca no quarto, chama o Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, olha, dobre aqui o joelho comigo. Por favor, me ensine a ouvir a sua voz, me ensine a orar, me ensine a jejuar, ler a Bíblia. Eu quero ser batizado com o seu Espírito. Sempre busque novas experiências, relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, a unção, dons, direção, a plenitude. Amém, queridos? Também depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Crie o hábito de anotar o que ele te disser, nunca desista, sempre obedeça-o e lembre-se de que ele é ciumento. Amém? O que significa isso? Que o Espírito Santo ele gosta de exclusividade, gosta da nossa atenção. Amém? E ele não gosta quando a gente divide a nossa atenção com as distrações do mundo. Amém, queridos? Bom, e o que acontece depois que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós? Então tudo muda, né? Então, primeiro, nós nos tornamos o seu templo e a sua morada. O Espírito Santo, ele é o selo e a garantia da nossa salvação. Amém? Efésios 1:13. É por isso que a maior evidência do batismo no Espírito Santo é a certeza da salvação. O Espírito Santo ele nos dá paz, nos guia, testifica que somos filhos de Deus e herdeiros dele, ajuda em nossas fraquezas, ensina-nos a orar, leva as nossas orações ao trono de Deus. Está lá em Romanos 8, amém? Então é ele quem testifica que somos filhos de Deus, amém? O Espírito Santo nos consola, convence do pecado, da justiça, do juízo, leva-nos a toda a verdade, glorifica Jesus, regenera nossas mentes, produz os 9 frutos do Espírito, purifica, santifica, justifica, distribui os 9 dons espirituais, ensina todas as coisas, capacita-nos para o ministério, revela a sabedoria, o poder, as profundezas das promessas de Deus, nos dá discernimento espiritual, nos dá a mente de Cristo, nos enche e transborda. É o Espírito Santo quem vai nos arrebatar no dia do arrebatamento. Amém, querido? É por isso que Jesus ele contou a parábola das 10 virgens. Amém? Será que é isso aqui? Então, é por isso que Jesus contou a parábola das 10 virgens. Jesus, através da parábola das 10 virgens, ele estava falando do dia do arrebatamento. Então, no dia do arrebatamento, somente as virgens prudentes que estiverem com a lamparina cheia de azeite, ou seja, no dia do arrebatamento, apenas os cristãos cheios do Espírito Santo é que vão entrar para as bodas do Cordeiro. Amém, querido? No dia do arrebatamento, aqueles que não estiverem cheios do Espírito Santo vão acabar ficando. Amém? E se a gente pegar como base o que Jesus disse o seguinte, olha, que quando o noivo chegou, apenas as virgens prudentes entraram para as bodas, para o casamento. Aí o noivo fechou a porta. Aí as 5 virgens loucas que estavam sem azeite saíram para comprar o azeite, compraram e voltaram e começaram a bater na porta e gritando, olha, por favor, deixa a gente entrar, porque aí já conseguimos azeite. O que o noivo disse? O noivo falou que, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, o lugar de vocês é no fogo eterno. Amém, querido? Então, se a gente pegar a parábola das 10 virgens como base para o nosso ensinamento, nós vamos entender o seguinte, nós vamos chegar à seguinte conclusão.
no dia do arrebatamento, os cristãos que não estiverem cheios do Espírito Santo e ficarem, vão perder a salvação. Amém, queridos? Então, pastor, mas não vai haver salvação após o arrebatamento? Sim, a salvação, vai haver salvação após, sim, o arrebatamento. Porém, meus irmãos, a salvação após o arrebatamento, ela vai estar muito ali restrita a Israel. Amém? Porque após o arrebatamento, Deus vai levantar 2 testemunhas para pegar em Israel. Através dessas 2 testemunhas, muitos judeus irão se converter. A Bíblia, na verdade, a Bíblia diz que serão 144 mil judeus que vão se converter, que vão ser salvos, que vão ser selados, né? E que vão ficar aí com a responsabilidade de pregar o Evangelho. Amém? O Evangelho do Reino. Amém, querido? Então, existem algumas coisas que a Bíblia não deixa claro e explícito. Mas, no meu entendimento, o que eu entendo? Que a pessoa que ela frequentou a igreja a vida inteira e depois chegou o dia do arrebatamento e ela ficou, no meu entendimento, meus irmãos, essa pessoa já perdeu a sua salvação. Amém? E é claro que eu não posso ser aqui o juiz, né? E afirmar com todas as letras, mas se a gente pegar como base a parábola das 10 virgens, nós podemos entender que aqueles que não forem embora no dia do arrebatamento vão perder a salvação. Amém? E talvez para essas pessoas não tenha mais chance nenhuma. Amém, queridos? Bom, depois também precisamos fazer uma live bem mais aprofundada aí nesse tema aí, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Amém, querido? Então, por isso que a gente tem que viver cheio do Espírito Santo, né? Pro verdadeiro cristão, ele nem pensa em ficar. Amém, querido? O verdadeiro cristão, ele nem sonha em perder o dia do arrebatamento. O verdadeiro cristão, ele vive cheio do Espírito Santo porque ele quer ir embora no dia do arrebatamento. Ele não quer ficar. Ele não quer tentar a sorte. Amém, querido? O verdadeiro cristão é aquele que ele sabe que ele tem que estar cheio do Espírito Santo, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. E depois do arrebatamento, para aqueles que ficarem, vão viver um tempo de tribulação como nunca houve antes na história da humanidade. Amém, queridos? Por isso que a gente tem que ficar cheio do Espírito Santo. Como? Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Muita oração, muito jejum, muita Bíblia, muito louvor, muita adoração, fazer a obra, santificação. Amém, querido? Dessa maneira a gente vai estar sempre cheio do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, chegamos aqui ao final, né? Infelizmente, chegamos aqui ao final, né? A gente sempre propõe aqui fazer uma live de 1 hora, né? E já estamos batendo aqui 1 hora de live. Então, 59 minutos. Ó. Então, eu quero dar uma boa noite aqui a todos. Muito obrigado a todos que ficaram conosco. Se essa live edificou a sua vida, por favor, compartilhe o máximo que você puder. Amém? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus, fique na paz aí. E até a próxima live em nome de Jesus. Tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Graça e paz a todos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Forte abraço aí. E não deixe de nos fazer uma visita. Amém, queridos? Fiquem com Deus aí. Boa noite. Graça e paz a todos.